Bom, agora evoluindo um pouquinho mais, quase no final da nossa sessão, vamos receber a professora Susan Pantaroto de Vasconcelos. Ela é coordenadora do projeto da termomecânica. Bem-vinda, professora, obrigada por estar com a gente aqui hoje. Sei que foi bem corrido. Ana, está bem corrido, mas é um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Peço perdão pelo barulho local. Eu estou na estrada, então eu parei para que a gente não tenha tanta oscilação de internet. Espero que estejam me ouvindo direitinho. Estamos sim. Assim que você estiver pronta, pode colocar na tela a apresentação e já pode começar, professora. O tempo é seu. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje. Sou a professora Susan, do Campus Diadema, e vou apresentar um pouquinho do que foi o nosso primeiro projeto dentro da unidade Embrapi, sim, Embrapi, da Unifesp, que foi realizado, então, como o primeiro projeto junto à empresa termomecânica. Próximo, por favor. Bom, então esse projeto ele foi iniciado em plena pandemia, né? Em 2020, ele foi coordenado por mim e co-coordenado pelo professor Ricardo Alexandre Galdino da Silva, também nosso parceiro de pesquisas, e redatado e totalmente acompanhado pelo pós-doutorando, à época, professor doutor André Paganucci. Então, gente, o projeto ele foi muito frutífero, foi um projeto que alavancou outros 2 projetos que nós estamos realizando junto com a empresa. Ele foi um projeto de curto prazo, ele teve 15 meses, foi de 16 de novembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2022, sendo que logo na sequência a gente já estabeleceu as novas parcerias com a referida empresa. O título do projeto, então, foi Desenvolvimento de Compostos à Base de Cobre e Avaliação da Atividade Microbicida frente ao SARS-CoV-2. Só um minutinho. Nosso objetivo foi sempre avaliar produtos que a empresa já tinha ou materiais compostos com cobre, que a termomecânica é uma empresa do ramo metalúrgico que trabalha com cobre. Efetivamente, ela produz basicamente o cobre book, né? Então, a gente trabalhou não somente com os produtos que a empresa já tinha em prateleira, quanto também ligas que foram formuladas por nossos grupos de pesquisa junto ao professor Galdino. E aí, nós avaliávamos as propriedades microbicidas, biocidas desses materiais, né? Então, nós avaliamos vários tipos de patógenos de maneira a resgatar todo o conteúdo, né, que lá atrás a gente já sabia que o cobre ele é um elemento microbicida utilizado há milênios atrás, né? Os egípcios já utilizavam jarros de cobre, copos de cobre para prevenir eventos gastroenterites e afins. E a gente foi perdendo, né, o hábito de utilizar cobre tanto em artefatos quanto em coberturas, por conta do aspecto esverdeado, né, do aspecto pouco atraente do ponto de vista estético. Então, esse projeto ele veio junto com a pandemia no sentido de resgatar o poder microbicida do cobre e realmente validar a sua eficiência frente ao patógeno mais persistente, né? No caso, o SARS-CoV-2. Próximo, por favor. Então, nosso projeto ele foi, como todos os projetos, né, contratados pela Embrapi, ele foi então itemizado em macroentregas, com um cronograma de macroentregas, desde a assinatura do acordo até o início das atividades, onde a macroentrega 1 ela teve final, foi finalizada em fevereiro de 2021. Próximo, por favor. Toda a macroentrega ela era acompanhada de uma apresentação dos resultados para a empresa, onde nós fazíamos um seminário tanto para a diretoria da empresa quanto o P&D da empresa
e enviávamos o relatório para apreciação e aprovação do nosso contratante. Nossa segunda macroentrega, ela já foi voltada à preparação dos corpos de prova e validação da atividade microbicida, tendo sido finalizada em junho de 2021. A terceira macroentrega foi, então, a validação da atividade microbicida frente a todas as ligas, a todas as amostras compostas por cobre que nós tínhamos preparado ou recebido na macroentrega 2. Validamos todos os experimentos, todos os resultados obtidos, e então chegamos à seleção das potenciais ligas, dos potenciais produtos que a empresa poderia então investir mais tempo do ponto de vista interno da empresa, no sentido de disponibilizar esses produtos para outros mercados, para outras frentes que hoje a empresa não teria como segmento comercial. Próximo, por favor. E, por último, a macroentrega 4, que seria, então, o envio de relatório final, confirmação e validação dos dados, análise crítica, ajustes metodológicos, e, nesse caso, a gente está finalizando a publicação com o compilado de todos os resultados obtidos. Não tivemos patente resultante desse projeto, uma vez que não era prevista a patente, uma vez que também estávamos trabalhando com amostras de produtos já comercializados pela empresa, prestação de conta e apresentação de novos resultados para todo o conselho e corpo diretivo da empresa em janeiro de 2022. Próximo, por favor. Então, todas as macroentregas foram executadas no prazo, 100% de entregas, nada ficou faltando, graças a Deus, e seguimos, então, para a manutenção dessa parceria. Os membros da equipe, então, como eu já disse, fui eu como coordenadora, Ricardo Alexandre Galdino como vice-coordenador, o André como pós-doutorando, a Kelly e a Mariana, a Kelly como doutoranda e a Mariana como mestranda, vinculada ao projeto, o Guilherme e o Vitor como apoio técnico vinculados à graduação, todos extremamente presentes do início ao fim do projeto. As etapas do planejamento, então, nós, antes de iniciarmos todo o processo de credenciamento da empresa para que houvesse, então, a execução do projeto em parceria, nós fizemos, então, um planejamento com relação às etapas que estariam envolvidas na execução do projeto proposto. Então, primeiramente, foi feita a avaliação das propostas técnicas em contato inicial, que começou lá em maio de 2020. Em novembro de 2020, a consolidação, então, do acordo de parceria junto à Termomecânica e nossa unidade Embrapi. O início da pesquisa propriamente dita, nesse período entre novembro e abril. Em julho, os resultados de validação da atividade microbicida frente aos diferentes patógenos que nós iríamos investigar. E fevereiro de 2022, finalização e envio de todos os relatórios. Próximo, por favor. E qual que seria, então, o estado da arte? Né? O que motivou esse contato entre nossos grupos de pesquisas e a empresa? Nós nos deparamos com um artigo que saiu em 2020 na New England Journal of Medicine, que tratava, então, desse resgate acerca do cobre como um agente microbicida potencialmente ativo no caso do SARS-CoV-2. Então, houve um convite para que a gente participasse de uma reportagem de uma revista do ramo da arquitetura, né, a Casa Vogue, e a empresa Termomecânica também foi convidada a participar da mesma entrevista por conta de ser uma empresa do ramo do cobre. E aí foi muito legal, porque a gente começou a interagir, foi logo na sequência o surgimento da nossa unidade Embrapi, né, o estabelecimento da nossa unidade Embrapi. Começamos as conversas, surgiu o interesse da empresa em realmente validar essa questão de verificar o
cobre deveria estar em termos de quantia, em termos de porcentagem, nas amostras que a empresa já continha, né, em sua linha de fabricação, e em novas ligas que poderiam ser propostas a partir de um projeto de pesquisa em parceria com a universidade, no caso, a Unifesp. Então, a partir da verificação de todo o potencial que nós tínhamos para verificação junto à empresa e validação da atividade microbicida do cobre, iniciamos o projeto e, graças a Deus, tivemos bastante resultados muito satisfatórios. Nós avaliamos por várias metodologias as amostras obtidas, tanto por metodologias protocolares, com normas ISO vinculadas, quanto com metodologias descritas pela literatura, amplamente descritas pela literatura, como é o caso dos ensaios de MIC, de determinação da concentração mínima inibitória. Os ensaios realizados no nosso laboratório, de maneira efetiva, foram em relação à avaliação do cobre frente à bactéria Escherichia coli, a bactéria Staphylococcus aureus e o fungo Candida albicans. Os ensaios frente aos vírus, nós realizamos em parceria com o pessoal do ICB da USP, em função de necessitarmos aí de um laboratório NB3 e então validarmos a eficiência do cobre em células de macaco contaminadas por SARS-CoV e por H1N1. E foi fantástico, realmente nós conseguimos validar tanto em tempo zero quanto logo após 30 minutos, nenhuma célula possuía atividade após o contato com o cobre. Foi realmente muito gratificante. Próximo, por favor. Então, aqui é uma ilustração das amostras que analisamos e a validação da seleção das amostras que realmente apresentaram eficiência contra todos os patógenos que nós analisamos. Próximo, por favor. Aqui só ilustrando, né, o teste de exposição e a avaliação da atividade virucida contra SARS-CoV-2 e os resultados fantásticos que foram obtidos com relação à eficiência de praticamente todas as ligas, onde aqui a gente salienta acerca do latão, né, o cobre 6040, onde é um dado não descrito pela literatura, o cobre 6040 com atividade já em tempo zero sobre o patógeno SARS-CoV-2. Próximo, por favor. Aqui, então, nós fizemos também um overview dos equipamentos utilizados, o que a gente havia proposto como sendo o tempo de uso dos equipamentos e o quanto esses usos foram, então, distribuídos no decorrer da validação, da realização do projeto de pesquisa. Próximo. Aqui, também os equipamentos utilizados, o quanto eles foram utilizados, e a gente nota, então, a distribuição correta, de acordo com o que a gente previu, realmente os equipamentos foram utilizados, não houve necessidade de interferência com relação ao planejamento de uso de equipamentos, nós conseguimos validar o número de horas em relação aos equipamentos produzidos. A gente também fez uma matriz SWOT para verificar o que realmente eram pontos fracos e fortes, né, da nossa equipe, da nossa proposta de pesquisa, quanto a gente teria de êxito ou não. E a força, principalmente, foi o fato da nossa equipe ser uma equipe multidisciplinar, que realmente promovia, né, a sinergia entre a universidade, no caso a Unifesp, e a empresa parceira. Fraqueza era a questão da pandemia, né? O uso dos equipamentos em pandemia, como que a gente poderia, então, utilizar os laboratórios mesmo com todas as restrições da época. Mas tudo deu certo e a gente conseguiu. E a gente tinha bastante receio também com relação aos riscos de inovação, da gente não ter, assim, um resultado digno de um projeto de inovação. Mas também foi superado e conseguimos também. Próximo, por favor. Aqui a gente também traz um registro, né, das lições aprendidas. Realmente foi uma experiência fantástica para o nosso grupo de trabalho. A gente
não tinha tido ainda a oportunidade, né, de lidar com gestão de projetos, de promover grupos de trabalhos autogeridos, de gerar de maneira eficiente uma massa crítica para a geração de dados, a necessidade de organização contínua e constante, e com comunicação constante, tanto entre nossa equipe de pesquisa quanto com a equipe da empresa, agilidade na comunicação para que não houvesse atraso nas entregas e a capacitação constante da equipe, mesmo se tratando de um projeto realizado em plena pandemia. É isso, pessoal. Espero que esteja à altura da expectativa de vocês. Muito obrigada. Desculpem pelo barulho aqui do local. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição. A gente sabe que realmente o período de pandemia pode ter atrapalhado um pouco a execução dos projetos, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram resultados muito bons nesse período e com certeza é muito importante para o período em que a gente vive ainda, né? Então, nós temos algumas perguntas para você. A primeira delas é relacionado à reação de oxidação do cobre, né? A gente sabe quando o cobre oxida, ele forma aquela camada esverdeada, digamos assim. Vocês observaram, chegaram a avaliar se essa reação de oxidação altera em alguma coisa na ação micromicida do cobre? Sim, ótima pergunta. Sim, nós avaliamos e não altera em nada. Pelo contrário, o cobre esverdeado ele mantém a mesma eficiência que o cobre bonito, polido, tal como a gente espera que ele esteja. Mas ele esverdeado ele não perde propriedade alguma do ponto de vista microbiológico. Ele mantém a atividade, embora esteticamente ele fique pouco apreciável. É por conta disso que a empresa até nos contactou, né? De maneira que a gente avaliasse ligas contendo cobre, em que o cobre de repente demorasse mais tempo para sofrer essa oxidação e aí não ter esse aspecto que é pouco apreciado do ponto de vista estético. Mas sim, do ponto de vista microbiológico, a eficiência é a mesma. Ótimo. Temos uma outra pergunta. A ação biocida do cobre pode ser estendida ou utilizada no ambiente doméstico também? Porque, né, o cobre ele já é utilizado em plantações. Qual que é? Teria aplicação doméstica, professora, essa sua técnica? Sim, mas nesse caso, né, trazendo até o exemplo, né, do sulfato de cobre, a gente tem que tomar muito cuidado com a resistência microbiana ao cobre. Então, muitas vezes, se você usar o sulfato de cobre em excesso na agronomia ou o sulfato de cobre como um potencial agente biocida para aplicação por aspersão, por exemplo, em ambiente doméstico, você pode estar promovendo o surgimento de organismos resistentes ao cobre, que o organismo ele sempre tenta sobreviver, né? Então ele acha mecanismos para se manter ativo. Nesse caso, aí já dando um spoiler, né, do nosso projeto que a gente está desenvolvendo com eles, as nanopartículas, a base de cobre, a gente precisaria de menos quantidade e garantiria uma maior eficiência, com maior estabilidade desse cobre com relação a ele gerar algum tipo de resistência microbiana. Excelente pergunta. Muito obrigada. Bom, professora, acho que não temos mais perguntas no chat também. De qualquer forma, agradecemos sua participação. Tá? Muito obrigada por ter, apesar da correria, participado com a gente. Eu que agradeço, Ana. Agradeço a todo mundo, agradeço a parceria de sempre.